Vamos lá. Esse é o meu filtro que eu amo, gente. Vamos. Esperar essa live aí começar. Oi. Deixa eu compartilhar aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos deixar propagar aí para que as coisas fiquem melhor. Quem vai chegando? Oi, Miri! Oi, tudo bem? Tudo tá me escutando? Tô escutando bem. Eu tinha entrado, derrubei, porque eu achei que não Pois estava é, eu tava aqui, eu falei, ué, o que aconteceu? Sumiu. Eu estava achando que não estava se propagando. Ah, entendi. Mas vamos lá. Você tá bem? Então, tô bem, tô cansada e você? Normal, né? A vida de mãe é assim. Faz parte. Hoje eu perguntei lá nos stories qual é a sua maior dificuldade na maternidade. E foi unânime. Todas disseram ou sono ou cansaço. Exatamente. E não precisa ser filho pequeno, não. Com certeza. Ontem eu estava dando uma formação para um jovem sobre serviço, sabe? Da minha comunidade. E aí alguém me perguntou assim, qual a dificuldade, né? Na minha realidade de casada, de servir. E eu disse, olha, em qualquer coisa, depois que você te casou, teve filho, esqueça dormir. Esqueça. Isso não lhe pertence mais, né? Estou tentando baixar aqui os comentários. É verdade. E pronto, vamos viver e ser feliz e dar risada, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Haja É. filtro para esconder as olheiras. Haja filtro, haja maquiagem, né? Bem isso. Faz parte. Eu tenho uma amiga que tem 4 filhos, um seguido do outro, tudo menino, assim. E uma vez ela falou isso pra mim, ela falou assim, eu fiquei 11 anos sem dormir direito. Eu falei, ai meu Deus do céu. Pois é, Mas é, quando a pessoa pensa que está melhorando um pouquinho, né? Aí sempre tem. Mas enfim, deixa eu. Para quem vai assistir na gravação ou quem está chegando agora, eu sou Gigliola Sena, sou educadora financeira, mestre em comunicação e especialista em cartões de crédito. Tenho uma alegria de receber aqui, que foi um daqueles presentes que a internet me deu, a Miri. Por favor, Miri, se apresente aí para o pessoal que estar nos assistindo, que vai nos ver depois. Né? sou Miriene, casada com o Ivo, mãe do Davi, de 4 aninhos, e da Lara, que tá a caminho. Já são quase 7 meses de gestação, passa muito rápido, Ah, né? Eu sou formada em Educação e Desenvolvimento Humano e especializada na parte de desenvolvimento pessoal, sobretudo de mulheres, né? E o blog surgiu para poder transmitir um pouco os conhecimentos para as amigas, assim, né? E de repente acabou virando uma coisa que eu percebi que eu podia transmitir para outras pessoas, né? Então, o que foi compartilhar vivências com amigas acabou se transformando num blog para mais gente, né? que massa! Eu fixei aqui o tema Ah, legal. para que as pessoas Aham, isso é bom. possam ver. É, agora eu estou tentando abaixar o comentários, mas vai sair aos poucos. Vamos lá. Você sabe que essa semana você fez uma série de lives sobre o Dia dos Namorados, né? E eu também fiz algumas lives aqui. E abri caixinha de Aham, pergunta, como a gente sempre abre, falando aham. sobre essa questão, já que o meu tema, né, que eu falo sempre é sobre finanças, sobre o diálogo financeiro do casal. E, como sempre, né, muitas, principalmente, assim, mulheres, né, em geral, falando da dificuldade que tem nessa questão, né, de dialogar ou algum problema no relacionamento ou com o marido, enfim, né, focado nessa parte de finanças. E por mais que a gente fale, direcione, ensine, né, faça a parte de educação, nada como alguém
que vive isso, a prática, né? O testemunho, o dia a dia, né? Que arrasta. Aí eu queria que você desse aí suas dicas, nos desse o seu testemunho, por favor. Ok. Bem, eu acho assim que essa questão, eu acompanhei um pouquinho assim as coisas que você foi colocando essa semana, né? Eu ultimamente estou com dificuldade de acompanhar todo mundo, porque trabalhando em casa, com criança pequena em casa, né? Tudo muito mudado, né, nessa quarentena. Mas acompanhei alguns posts e vi que realmente é muito importante, né? Você sabe que eu estou na segunda turma do curso agora, do Planejar para Valer, né? E eu vejo que é uma grande dificuldade de Gigliola das mulheres. É... Bom, para quem não sabe, a Gigliola deu uma aula bônus maravilhosa no meu curso, que faz um bem gigante para os casais. Você não sabe como ajuda a sua aula. Que bom. Porque é uma dificuldade muito grande, né? É uma dificuldade muito grande. Para mim é uma coisa tão normal, né? Tão natural esse diálogo com meu marido. Isso foi uma coisa que a gente sempre teve desde namorado, na verdade. Né? A gente conversava muito das nossas finanças, né? Ele me dava dicas, eu dizia como eu fazia e eu dava dicas para ele. Eu gostava de usar aplicativo, ele gostava de usar planilha, né? Cada um ia se organizando como podia. A gente sempre teve também muita consciência de poupar, né? De guardar um dinheirinho, até porque quando a gente começou a namorar, a gente estava numa situação econômica muito ruim, mas mesmo assim a gente tentava guardar sempre um dinheirinho e foi assim que a gente conseguiu fazer o nosso casamento, né? E assim, às vezes as pessoas acham que para guardar dinheiro, para ter uma situação financeira boa, precisa ganhar muito, né? E eu queria começar desmistificando isso, sabe? Porque não é assim, né? Nós dois, quando começamos, nós não tínhamos nada. Quando eu me casei, eu não tinha nem móveis para minha casa. Só que na época a minha sogra comprou uma chácara, decidiu se mudar para o interior, né, que é pertinho aqui da minha casa atual agora. E ela tinha uma casa muito grande e a casa da chácara era pequena. Então ela dividiu os móveis com a gente. E é assim que nós começamos. A nossa vida de casado começou com uma casa que não era a casa dos meus sonhos, né? Era tudo tutti-frutti. Você também? Certeza. É, comecei assim, e hoje eu ainda tenho muito. Bom, claro que tem um gosto de cada pessoa, né? Mas para além do gosto, tem uma questão da realidade. Então, a gente só comprou mesmo a cama, ganhamos o fogão e o resto era todo móveis usado mesmo. Cadeira, sofá, tudo que você possa imaginar. Móveis usados e de boas, felicidade não estava naquele esse equipamento, não mesmo. Não. A gente só comprou o guarda-roupa porque não tinha, né? Porque a gente até trouxe um, mas era muito pequeno. Eu falei, Ivo, não tem como colocar as minhas coisas e as tuas aqui, porque aí ele viu que realmente não ia dar e a gente comprou. E a gente ganhou também os eletrodomésticos, todos novos, né? Mas móveis era aquela coisa horrorosa, sabe? Tudo bagunçado, tudo, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco eu vou dar uma dica sobre isso aí também, sobre fazer os projetos junto, né? Você me pediu para dar 5 dicas, né? Então, eu preparei aqui. A primeira delas é a transparência. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e é uma coisa que não está muito na moda, né? O que eu vejo muitas vezes, e eu fico triste quando eu vejo isso, porque eu penso, se economicamente falando, até a cama nós ganhamos. Não, eu também. A minha cama era ganhada. A minha cama era da avó do meu marido. O colchão era da avó do meu marido. Tu imagina como era velha a cama, né? Foi a primeira coisa que eu troquei quando eu A cama a pude. gente comprou, mas o guarda-roupa era doado também. Aqui. E assim, eu sei que é difícil isso, porque nós estamos numa cultura
que é muito assim, o meu e o seu, né? Separado. Mas nós dois optamos pelo nosso, né? E eu acho que isso foi, assim, uma opção muito importante para que nós crescêssemos juntos como casal, sabe? Porque eu sei quanto ele ganha, eu sei quanto ele tem na conta, e ele sabe quanto eu ganho, ele sabe quanto eu tenho na conta, eu sei o que ele gasta, em que ele gasta. De fato, nós temos um cartão que é da minha conta de salário, né? Que desde muito tempo a gente tem. Minha esposa e eu começamos juntos do zero. Isso é que é legal, né? Nós também começamos do zero, mas era zero, zero, zero mesmo, né? E assim, eu acho que isso é um desafio. Às vezes é cansativo. Às vezes você fala, putz, eu queria tanto comprar isso aqui sem ele saber, né? Mas é muito necessário, né? Porque aí vem a segunda dica, né? Que é uma coisa que você fala bastante também, que é fazer o orçamento, né? Inclusive, para quem não sabe, a Gigliola tem uma planilha maravilhosa de orçamento no site dela, que salva muita gente, né? Uma planilha, né, bem simples. Bem Eu acho que simples. você chama de outro jeito, mas como é que você chama aquela planilha que tem no teu site lá para baixar? É uma planilha orçamentária mesmo. Eu costumo dizer que ela chega a ser quase burra, de tão simples que é. Porque... Mas ela, para quem está começando, é maravilhoso, Exatamente. né? Isso, ó, tá falando aqui, é Sansa, não sei se o nome dele é esse ou se isso aí é o nome do negócio dele. Que a transparência é muito importante, que zelamos isso desde o início, dá super certo. Dá sim. Dá sim, porque a ideia é crescer junto, né? Isso. E aí começa com esse orçamento anual, né? Tem que ser num momento que a gente esteja com calma, que os filhos não estejam por perto para nos distrair. Tem que ser feito algum cálculo, né? De quanto isso aí a Gigliola é melhor do que eu para explicar, né? Eu não vou, não vou me deter aqui, não. Eu imagino que você fale bastante disso também, no site Sim. também tem isso aí. E é importante que os dois estejam de acordo, né? Isso. Porque quando chega um momento de ter que fazer reajustes no orçamento, por algum motivo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, os dois estando de acordo, é muito mais fácil depois a gente conseguir manter esse reajuste, O né? Miri, Porque, você falou diga, dessa questão da transparência, né, na vida financeira, e a gente reclama muito dos governos, da empresa, de tudo que está, o mundo todo, né, o planeta inteiro, a galáxia que está ao nosso redor. E a gente esquece de adotar isso na nossa vida, olha, né? é isso mesmo. Quanto isso e principalmente na área financeira, gente. A gente já é tentado mesmo a não ser transparente nessa área financeira. Então, se a gente não Muito. colocar isso como uma meta para, né, dentro, uma pessoa que nós escolhemos livremente para vivermos, né, para ser o nosso companheiro, nossa companheira de vida, vai ter um problema de unidade mesmo aí, né? Vai ter uma ferida. Não é à toa que no Brasil é em torno de 53% a causa de divórcio pelo problema financeiro, né? Porque, de fato, essa falta de partilha, de transparência, de unidade, de diálogo, né? De entrega na vida financeira, causa uma ruptura mesmo, causa uma ferida no casamento. E a gente tem que, com muita paciência, sabedoria e maturidade, né, humana, ir crescendo nesse aspecto, né? Saber que a gente tem sempre o que crescer nesse aspecto. E aí envolve estudar, envolve mesmo ter iniciativas como o momento de sentar e fazer o orçamento. Mas continua aí, senão não paro de falar. Olha, fizeram uma pergunta muito boa aqui, ó. Dá uma dica. Deixa eu ver quem foi que É a perguntou isso Tice. aqui. Deixa eu ver. Tice. A Tice perguntou assim, ó, dá uma dica de que fazer, né? Uhum. Quando um dos cônjuges não tem consciência financeira e compromete assim a transparência. É um desafio,
muito grande, tá? E eu acho que o que a Gigliola falou é bem assim, vai bem nessa linha. Infelizmente, você vê muitos casais que tinham tudo para dar certo, né? Com até a possibilidade de ruir o seu matrimônio por causa disso, né? Por não ter uma sintonia. Porque, gente, querendo ou não, nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Querendo ou não, a parte financeira, ela é um motivo de crise forte. Não tem como não ser, né? Não tem como você dormir em paz sabendo que no dia seguinte vai bater uma conta e que você não tem dinheiro para pagar. E que aquilo começa a virar uma bola de neve, né? Então, a primeira coisa é muita paciência, né? Porque tem que ter muito diálogo, né? Isso é uma das coisas que eu ia falar disso também. Tem que ter muito diálogo. A pessoa que tem mais consciência, ela precisa sentar, mostrar cálculos, mostrar números, mostrar realidade para essa outra pessoa e explicar, olha, não é porque você não pode comprar, é porque tem prioridades, né? O que é prioritário na tua vida? É comprar uma colcha nova para sua cama? Esse dia eu estava falando com meu marido, né? Tô enjoado dessa colcha, não aguento mais olhar para a cara dela. Mas qual é a minha prioridade? É comprar uma colcha nova, né? Ou é alimentar bem meu filho, né? É comprar uma colcha nova ou é comprar um remédio? A gente tem que colocar na balança e a gente não pode nunca permitir que isso se transforme assim numa bola de neve, né? E infelizmente existem pessoas que escondem, né? Que dão um jeito de. Eu tenho uma pessoa na família que eu conheço muito perto de mim, que ela faz muita coisa escondida do marido. E eu falo, putz, isso não é legal. Porque ela tá quase roubando o marido, né? Porque ela dá o jeitinho dela, né? E vai lá, compra, e vai lá, faz. E não pode falar nada perto dele, né? Eu acho também, eu vejo, Miri, o seguinte, como qualquer coisa na nossa vida, né? Aquela pessoa que quer crescer como ser humano, quer crescer na sua área, né? Quer crescer como ser humano, nas virtudes, na busca pelo bem, na construção da verdade e da beleza, ou aquela pessoa que quer crescer profissionalmente, que está estudando, uma criança ou jovem, tem que ir dando passos, né? E se você não consegue avançar naquele passo, né, no passo mínimo, que é estabelecer um diálogo, vai ter que ficar nesse passo, indo e voltando, né? Sempre na tentativa de mostrar que ela é a realidade. Eu estou na fase, né, da pré-alfabetização do meu filho, que tem 5 anos, na tentativa de homeschooling, que não é exatamente um homeschooling, né? E é todo tipo de artifício, né? O artifício de me conhecer primeiro, né? De conhecer o meu filho também, o temperamento dele, o melhor horário para passar a lição para ele, né? Para ir estudar com ele. E mesmo assim, gente, meu filho é sanguíneo. Quem não sabe a teoria dos temperamentos, depois vai estudar um pouquinho sobre isso. É uma guerra, não tem outra. Eu já conversei com vários educadores sobre isso, e quem tem esse tipo de temperamento é uma verdadeira guerra que eu travo mesmo, né? Então, assim, por mais que eu faça todos esses artifícios, veja qual é o melhor horário, né? De tudo, da casa dele, não é fácil, né? Mas mesmo assim, diariamente, estamos ali, sentamos e vamos lá, né, com as minhas limitações como mãe educadora, né? E mãe ainda tem aquele agravo que a gente tem uma culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente vive lutando contra isso. É incrível, né, menina? É incrível. Parece que é um machado assim, né? Mas é a mesma coisa no diálogo financeiro do casal, né? Tem que ter um momento, verificar qual o melhor momento e, às vezes, por uma fraqueza maior de um dos lados, dos dois, né? Por uma ignorância, por uma falta de conhecimento, de abertura, por pecado, por preguiça, por, né?
O brasileiro em geral, gente, olha, eu sou bem escancarada, viu, Miri? O brasileiro em geral, assim, geral, sabe a geral que o povo fala? Tem uma preguiça crônica, né? Então, assim, tem preguiça para aprender, para estudar, para trabalhar, né? Para se abrir a novas coisas. Gosta também, faz, é criativo, é alegre, é cheio de virtudes, mas como tudo na vida, tem ali a sua fraqueza na preguiça, né? E então, mas não obstante isso, partir para o diálogo, para o momento de falar, de mostrar. E às vezes é em pequenos detalhes que você começa, sabe? Às vezes é em pequenos detalhes, na sutileza, principalmente a mulher e também para o homem, né? Na sutileza ali do da volta ao mercado, com a lista de compras, né? Na sutileza ali de um detalhe na casa, né? Tudo que a gente está vendo, que está aqui na nossa frente, tem um preço, né? E isso pode ser objeto de começar o diálogo financeiro do casal. Não para brigar, porque tem pessoas que tocam naquele ponto só para brigar, né? Então, Isso é importante. né? A garrafa, toquei na garrafa, eu vou brigar, que foi uma outra coisa que me falaram muito. Toca, em vez de tocar na garrafa, fala sobre a água, sobre o líquido que está dentro, para ver se consegue chegar na garrafa. Mas fala, senão não para, viu, Miriam? Não, mas é isso mesmo. Acho que a resposta é essa. É, além do diálogo, muita paciência, né? E ter muito e procurar esse diálogo no momento que a pessoa está disposta a te escutar também, né? Porque também, senão não vai adiantar nada, né? Outra coisa assim que é básico, é de organização, né? Eu falo muito sobre isso quando eu falo do planejamento, é o controle, né? Não adianta você fazer um orçamento e depois não controlar, porque só ficou bonitinho no papel, né? Então, assim, é interessante que a pessoa faça um controle semanal, se for possível, mas se não, pelo menos uma vez por mês, sentar e fazer o balanço do mês. As lojas não fazem o balanço do mês, né? Por que eu não vou fazer o balanço do mês da minha família? Tem que fazer também, né? Eu tenho que sentar. Perdão, aqui em casa é assim, já que você pediu para falar da nossa experiência prática, né? Aqui em casa é assim. Quando eu era solteira, eu usava aplicativo. Eu usava o Minhas Economias. O Ivo usava planilha. Quando a gente se casou, eu falei para ele, caramba, eu me entendo bem anotando no aplicativo. E ele falou, poxa, eu me entendo bem anotando na planilha. Aí, como é que a gente fez? A gente achou um outro aplicativo que sincronizava tudo, ficava mais fácil, que é o Guia Bolso, e começou a usar. O Guia Bolso ele tem uma desvantagem muito grande, que é que ele, quando no celular, ele, pelo menos no meu e no dele, não funciona muito bem. Ele trava muito e tal, mas ele tem uma maneira de organizar bem interessante, né? Mesmo assim, o Ivo não solta a planilha do Excel. E também não. Ele vai lá e faz o resumão na planilha. Então, assim, qual é a minha função, digamos, nesse controle? Se eu compro alguma coisa, a minha função é ir lá e colocar quanto eu gastei, né? E em que eu gastei. Esse aplicativo, ele tem a vantagem de que se você compra no cartão, seja débito ou crédito, ele já automaticamente registra aquilo ali. Então, assim, é pra gente não se perder mesmo. Então, eu compro até bala. Se for comprar uma bala, eu pergunto, morrendo de vergonha, posso passar o cartão? Porque assim eu depois não esqueço. Né? Porque eu sou meio avoadinha. Muito Então, se eu bem. não anotar na hora. Não, se eu não anotar na hora, eu vou esquecer. Aí o único problema que a gente tem, às vezes, é porque às vezes você compra um negócio e na fatura do cartão não está escrito exatamente o que é. Então fica difícil a gente saber em qual partida a gente vai colocar. Mas isso aí a gente está tentando solucionar de outro jeito. Mas assim, esse controle mensal, como é que a gente faz? Geralmente a gente tem um orçamento, né? Quanto a gente vai gastar por ano naquilo ali. Vamos supor em mercado, né?
por ano tanto, por mês tanto. Então, vamos fazer um cálculo, assim, simples, né? Vamos supor que é no mercado R$ 1.000, né? Aí, essa semana eu gastei 500, então sobra 500 pro resto do mês. Então, no próximo eu gastei 200, na outra, né? E aí, no final do mês, putz, deu 1.100. Por que deu 1.100? Então, esse balanço é importante. Não é para ninguém acusar ninguém. É só para a gente tentar entender por que que a gente passou. Ah, a gente comprou muita guloseima. A gente comprou muita coisa assim, mais cara, que não era necessário, né? Ou não, os preços subiram mesmo. Putz, então, se inflacionou o preço da carne, né? Em que a gente vai cortar? Né? A gente vai cortar em alguma coisa do mercado ou a gente vai cortar em outra coisa, por exemplo, em cuidados pessoais, né? Cuidados pessoais é salão, essas coisas assim que eu quase não tenho esse gasto porque eu faço tudo em casa. Você também, né? Acho que você já chegou a comentar isso comigo uma vez. Mas assim, eu entendo que tem mulheres que elas têm o salão de beleza quase como uma terapia, sabe? Sim. Então, para essas mulheres, isso é um gasto importante. Então, o que ela tem que procurar? Ela tem que procurar um salão que seja acessível para ela. Ela não vai querer ir no salão que dá champanhe, né? Servidinho, porque eles estão cobrando aquilo ali também na tua unha, né? E vai ver se ela realmente consegue fazer toda semana, ou se ela pode fazer uma vez por mês, ou cada 15 dias, né? E o resto ela mantém em casa. Então, assim, tem que ver qual é a importância disso para a pessoa também, né? Mas tudo tem que entrar nessa conversa, nessa análise, né? Às vezes a gente passa, por exemplo, no campo da saúde. Putz, no campo da saúde, por que passou lá? Porque o filho ficou doente, teve que comprar antibiótico, aí ficou mais caro o remédio, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar, né, no final do mês. Ô, Miri, E diga. só um minutinho para a gente retomar esse ponto aí. Uma coisa que eu falo, que eu tenho falado muito também, é a necessidade da gente descobrir qual é a nossa cesta básica, né? Qual a cesta básica dessa família, né? Da minha família. Tem a cesta básica aí do DIEESE, de sei lá de quem for, de qualquer instituto, da outra família, da novela, seja lá da onde for. Mas a minha, né? A minha realidade. Né? E aí eu sempre costumo dizer que aqui, por exemplo, a gente não dá muito valor ao arroz, né? A não ser que seja no sushi. 1 quilo de arroz aqui dura, assim, a gente come muito pouco arroz, né? E, enfim, eu acho arroz sem gosto, eu não sou muito criativa com arroz, tá, gente? Enfim, é uma realidade específica da minha casa. Então, na minha cesta básica... Oi? Né? Com certeza. Com certeza, pois é. Então, na minha casa, arroz não faz parte da minha cesta básica, né? Ai, Juliola, que chocante, você está dizendo isso para chocar. Não, estou dizendo para chocar mesmo, para a gente ver como a gente precisa saber, conhecer a nossa realidade, inclusive da nossa cesta básica. Mas, por um outro lado, vinho é uma coisa que a gente não abre mão, né? Então, uma vez por semana, no mínimo uma vez por semana, na quarentena aumentou um pouquinho, mas uma vez por semana, É muito bom isso. Né? Mas assim, eu e meu marido, nós temos nós sentamos, na minha comunidade a gente chama isso de momento do ágape, né? Em que o casal senta e tem aquele momento jantar, né? Bota o filho para dormir, às vezes o filho escapa da dormição, né? Mas enfim, nós temos isso, é sagrado para nós. Uma vez por semana nós sentamos, jantamos ou almoçamos, normalmente jantamos e tomamos ali o nosso vinho. Então isso faz parte da nossa cesta básica. E por que eu estou falando isso? Porque nós, diante da realidade desta família, deste casal, né, desse um só corpo ali, que tem essa cesta básica, a gente vai poder, dentro do nosso orçamento, acrescentar ou tirar coisas. Então, se eu estou né, essa avaliação mensal que a gente tem que fazer, e até anual, né? E aí eu não estou falando só de cardápio, não, tá, gente? Porque isso aí vocês tratam com a nutricionista. Eu estou falando de
de finanças mesmo, até porque eu sou péssima em cardápio. Mas tudo bem, vamos lá. Né? Mesmo para uma pessoa que é péssima de cardápio como eu, consegue ajustar, né? Consegue diminuir e dentro da realidade. Outro dia eu estava fazendo uma consultoria para uma pessoa e ela me deu um valor, eu digo, olha, esse valor é irreal, né? Irreal. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar todas as notas de supermercado por um mês, né? Supermercado, seja lá o que for, passou o carro do ovo, você comprou. Você foi na esquina, vai comprar, vai juntar e nem vai olhar. Quando chegar no final do mês, a gente vai, né, pegar aquilo ali e fazer uma avaliação para que de fato tenha uma realidade. Os números não mentem. Não adianta a gente botar um valor em planilha que só vai causar endividamento. Vai criar um problema que a gente não sei de onde é que está indo o dinheiro. É porque vive no mundo da fantasia com o próprio, com aquilo que, com a sua própria realidade mesmo financeira. E ela está expressa em tudo que nós temos e consumimos, inclusive na nossa cesta básica. Mas continua, senão não para. Com certeza. Não, é bom porque você já esclarece de outro jeito, né? Tá, então eu já falei da transparência, do orçamento anual, do controle mensal. E a outra coisa que eu falei que ia comentar com vocês é dos projetos, né? É muito importante que o casal tenha projetos, né? Que sonhe junto, né? Que a gente pense o que eu gostaria de fazer de diferente esse ano. E foi assim que a minha casa foi sendo mobiliada pouquinho a pouquinho, né? A gente falou no começo da live, para quem está chegando agora, que eu casei com tudo assim, tutti-frutti, tudo doado, né? Feio, velho, né? Agradeci a Deus por ter aquilo ali, porque senão eu não ia ter, né? É melhor ter feio e velho do que não ter, né? Mas não era, estava longe de ser a casa dos meus sonhos, né? E ainda tem algumas coisinhas por aí que ainda falta trocar. Mas aos poucos a gente foi fazendo esses projetos. Isso é uma coisa muito gostosa, sabe por quê? Porque além de unir o casal em uma visão, né? A gente está olhando para uma mesma direção, perdão, isso faz com que você tenha mais motivação para seguir o seu orçamento. Porque se você tem um projeto e você sabe que você precisa guardar um dinheirinho cada mês para fazer aquele projeto, então você tem motivação para não comprar aquela blusa que estava na promoção, né? Para não ir para o salão e fazer, além da unha, a massagem não sei, eu já nem sei mais o que as pessoas fazem no salão. Eu realmente não gosto de salão de beleza, tá? É uma coisa minha, eu não gosto. Aquilo me agonia, entendeu? Papo de salão eu não gosto. Eu não, é raro eu sentir que aquilo ali é uma terapia. Aquilo ali não é uma terapia para mim, né? Então eu não sei dizer. Mas assim, esse esse sonhar juntos ajuda muito a gente a guardar, né, o dinheiro. Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, né? Nós, desde que nos casamos, né, nós vimos que na primeira vez que nós fizemos a declaração de imposto de renda, nós percebemos que nós íamos ter uma restituição. A partir daí, a gente decidiu que o nosso projeto ia ser sempre pensado a partir disso, né? Um dos projetos, né? Ia ser pensado a partir dessa restituição do imposto de renda. Então, em vez de pegar a restituição do imposto de renda e torrar tudo numa churrascada, né? A gente pensava o que ia fazer com esse dinheiro, né? Às vezes a gente ia guardando também ao longo do ano para juntar e fazer o projeto, né? Então, o primeiro projeto que eu fiz foi meu quarto, né? Foi assim uma delícia, porque eu já estava casada e a única coisa que eu tinha novo no meu quarto era o armário e a cortina, né? E assim, foi uma delícia comprar a cama, comprar um edredom novo, comprar as mesinhas de cabeceira, né? Aí no ano seguinte, foi no ano seguinte,
Aí no ano seguinte, o projeto foi o colchão. Porque primeiro eu comecei pelo externo, depois eu falei, não aguento mais esse colchão velho. Aí a gente comprou o colchão, né? Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Um dos nossos maiores desafios depois dos móveis foi comprar nosso primeiro carro. E tivemos que entrar numa dieta financeira muito séria. E uma coisa assim que eu costumo falar muito, assim, com quem me conversa alguma coisa nesse sentido comigo, e foi uma opção que nós fizemos aqui desde o começo e que eu espero que a gente consiga continuar fazendo isso a vida toda, é não fazer dívida, né? Por exemplo, ele está falando do carro ali, né? Nós também precisamos comprar um outro carro porque o Ivo estava trabalhando, viajando muito, o nosso carro não era seguro, né? Então, nós primeiro fizemos a economia, né? Para depois comprar o carro. Então, nós compramos o carro à vista, né? Nós juntamos daqui e dali todo o dinheirinho que a gente... Quando a gente casou, a gente já tinha um dinheirinho guardado, né? A gente não... Isso foi outra coisa. A gente não fez a festa dos meus sonhos. A gente fez a festa com a metade do dinheiro que a gente tinha. Porque a gente não queria casar com dívida e porque a gente queria casar com uma reserva. Então, né? A gente também. Isso é muito importante, né? É tudo uma questão de visão, né? Isso. Do que você quer da sua vida. Aí outro projeto, né? Talvez algumas pessoas discordem de mim nesse sentido, mas nosso outro projeto muito importante foi ter o segundo filho, né? Foi um super projetão pra gente, né? Porque assim, por que eu digo que foi um projeto, né? Porque assim, o Ivo, ele trabalhava de segunda a sexta, ele ficava fora, né? E ele estava trabalhando como professor de uma universidade pública, mas era de contrato temporário. O contrato durava 4 anos. E esse contrato começou quando eu estava grávida do Davi. Nossa. Então, durante os 3 primeiros anos do Davi, 3 anos e meio, eu fiquei com ele sozinha durante a semana. E o Ivo só ficava com ele no fim de semana. Desafio, Né? hein? Um grande desafio. E assim, a minha primeira gestação foi uma gestação de risco. Eu tive ameaça de aborto, tive que fazer repouso absoluto. Depois que o Davi nasceu, eu tive embolia pulmonar pós-parto, fui internada de novo. Nossa. Então, engravidar de novo, apesar de ser assim um sonho para mim, era um risco muito grande, né? Eu sabia que eu podia ter complicações na gestação, né? E eu teria que ter cuidados especiais também, né? Eu tenho que tomar uma injeção diária, né? Tem que ter uma série de cuidados, eu tive que fazer uma série de exames, né? Aí, por que isso entra em projeto econômico? Porque a gente teve... Não é bem um projeto, né? A gente teve que fazer, assim, uma organização, né, econômica, não só pelo gasto que seria, não é pelo gasto de ter outro filho, é porque para que eu pudesse ter outro filho, nós tínhamos que esperar o Ivo sair do trabalho, né, acabar esses 4 anos do contrato, porque eu estou, para quem não me conhece, né, que segue a Gigliola e não me conhece, eu sou do Rio de Janeiro, moro no interior de Santa Catarina, aqui eu não tenho família nem amigos, somos ele e eu, né? A minha sogra mora em uma cidade do lado aqui. É o mais perto que eu tenho, né? Meia hora daqui. Mas somos ele, eu e o Davi, né? Então não dava para eu me arriscar a ter uma gestação de risco, né? Sem ele por perto. Então a gente esperou acabar o contrato dele. Durante todo o tempo que ele esteve lá. Por isso que eu tô falando de um planejamento financeiro. Olha só, o planejamento vem lá de trás. Durante todo o tempo que o Ivo trabalhou, a gente guardou o dinheiro. Quase 100% do salário dele. Que show! A gente gastava bem pouquinho no salário dele. Porque a gente sabia que quando ele saísse, a gente ia precisar que ele ficasse um tempo sem trabalhar. Né? Então, foi o que aconteceu. Né? Ele conseguiu passar para o doutorado, que era uma coisa que ele precisava e queria muito fazer.
e nós decidimos que íamos tentar a bolsa do doutorado e que íamos enxugar o máximo possível o nosso orçamento para que ele pudesse ficar em casa estudando para o doutorado e assim nós pudéssemos deixar Deus mandar um outro filho. A gente nunca esteve fechado a vida, né? A gente sempre fez um método natural, sempre... Teve umas 2 vezes que eu achei que eu estava grávida e não estava, mas assim, realmente foi o que Deus quis também, né? Sim, Ele também quis esperar esse momento, né, de entendo prudência totalmente. nossa. E teve que ser assim, né? Teve que ser um momento de prudência. Mas vejam que até a vida familiar, ela gira em torno de um planejamento financeiro, né? Porque nós não poderíamos abrir o nosso coração e a nossa casa a um outro filho sem esse planejamento, porque como é que a gente ia fazer agora? Ele desempregado, o nosso orçamento pela metade, né? E aí, vamos ter outro filho. Você que ficou maluca? Né? Então, assim, a gente tem que ser austero, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai também, né? Que meu pai, mesmo ganhando bem e tal, ele sempre foi uma pessoa austera, ele nunca ostentou, ele sempre teve o básico, mas ele sempre viveu bem, assim, bem, tranquilo, sereno. E é isso que eu busco ter também, né? Eu e meu marido, acho que até mais que eu. Mire, e a gente não. É uma grande responsabilidade com a nossa vida e com a nossa vida dos nossos filhos, com a vida familiar, não se planejar financeiramente, né? É irresponsável em tudo, né? E eu dou muita formação também para casais católicos, cristãos, né? E as pessoas às vezes perguntam, e eu não tô nem aí, podem me perguntar de tudo, né? Olha, esse papo, vocês sabem bem do que falam, parabéns. Obrigado, Anderson. Então, as pessoas perguntam sobre isso. Seguro de vida é legal, não é? Falta de confiança na providência de Deus, esse tipo de coisa assim, né? E eu digo, olha, se a gente tem agora, se nesse momento, né? Se a gente está vivendo um momento das vacas gordas, da abundância, a gente tem que, nesse momento, se planejar. Porque se qualquer pessoa conversar, eu sempre digo, tá em crise financeira, converse com casais antigos, casais velhos aí, de anos de casado. Rico, riquíssimo, pobre, pobríssimo, independente da classe, vai falar que passou por crise financeira. Vai falar, vai ter história. Pode perguntar, procurar um casal aí de 20 anos, 25, 30, 50 anos de casado, 60, seja lá quantos for, os casais de mais tempo, vai ter uma história de crise financeira para contar e como superou. Mesmo os muito ricos, né? Então, se isso faz parte, a gente tem que se preparar para esse momento, né? Esse momento da crise, esse momento, todos os momentos, todos, né? Todos os sonhos, todo o acolhimento das pessoas. E a gente se prepara como? Trabalhando, né? Trabalhando e trabalhando mais ainda e se organizando financeiramente, né? Poupando, fazendo a gestão, né? Aprendendo sobre cartão de crédito. Eu falo tanto aqui. Isso. Né? E estudando também, né? Lendo livros. Eu até estou pensando em fazer um clube de leitura do estilo assim. Vamos sentar 15 minutos todo mundo ali e ler. Porque as pessoas não querem estudar, não querem parar mesmo, ter esse tempo, se ocupar, ter o trabalho. Falar o teu trabalho parece que é pesado, né? Mas reservar um momento, um tempo, uma organização, um planejamento, né? Você que aí é uma verdadeira doutora, um exemplo em organização, em todos os aspectos, viu, gente? Ela é bem organizada, né? De parar aqueles 15 minutos, né? E tornar fechar ali e se debruçar sobre a vida financeira. E isso é preguiça mental. Pois isso é preguiça mental. E às vezes é fugindo do problema, às vezes é não ter coragem, né, de enfrentar.
o seu limite, as suas fraquezas, encarar de frente. Qual é o problema? Qual é o problema do seu financeiro no seu casamento, no seu diálogo financeiro? É porque você ganha mais do que seu marido? É porque ele ganha mais, né? E um dos dois não querem ceder se ganhar mais, né? Que isso representa o quê? Poder, dominação. Isso representa que você está armado contra o outro, né? Armado contra o outro de alguma forma. O que isso representa? Ou não, né? Isso é a vulnerabilidade que nos une mais ainda, que faz com que a gente esteja ali junto tentando construir sonhos, construir projetos, construir felicidade para todos, né? É não ter um parceiro que pense igualmente. Pois é sério, né? Muitas vezes não é realmente ter um parceiro que pense igualmente, mas por isso que isso precisa acontecer desde o namoro, né? Por isso que isso precisa acontecer. Né, Miri? Fala aí, Miri, estão no taro. Não, com certeza. Não, isso que você está falando aí é muito importante. O que ele falou do parceiro ou parceira que pensa igual, eu acho que você pode até pensar diferente, tá? O importante é que exista. Gente, eu sou a mulher do diálogo. Eu falo sempre a mesma coisa. Mas é que o importante é que exista aquele momento de sentar e os dois serem capazes de escutar o ponto de vista do outro e chegarem a um ponto em comum. E isso é porque, infelizmente, o que acontece? Porque muitas vezes a gente chega nesse ponto de falta de diálogo financeiro. Porque não tem o diálogo normal, porque não houve um namoro que foi uma preparação real para o matrimônio, né? Porque hoje em dia está tudo muito, muito bagunçado. Muito. Né? Até a questão do namoro, ela está sendo vista de outro jeito, né? E a gente precisa entender o namoro também como uma preparação para o casamento em todos os sentidos. E a parte financeira, ela entra aí, né? Ela pode não ser a parte essencial, sim, mas que ela é muito importante, ela é, né? sim. Porque ela pode destruir um casamento ou ela pode fazer com que a vida seja muito leve. Exatamente. Né? Ou você pode, o povo fala muito assim, fulano leva um casamento de fachada por não sei quanto tempo, né? Vai viver a vida toda num casamento de fachada. Aí, porque tem independência financeira do outro, né? Eu diria que o que tem por trás disso aí, né? Como é que esse casal encara as finanças desde cedo, né? Encara a entrega a construção de projetos, encara as diferenças, né? Diferenças. Veja, olha que diferença, né? Que a gente está falando. A diferença, por exemplo, de um ganhar mais ou outro ganhar menos, né? Enfim, um ganhar mais do que o outro. Como é que eu encaro isso? Eu acho que isso pesa mais para os homens, né? Isso. Os homens, eles sofrem mais com isso. Eu vejo assim, que meu marido, por mais que ele tenha uma cabeça boa e a gente tenha tudo isso tenha sido planejado e tal, às vezes para ele pesa que hoje quem está levando a parte econômica da casa sou eu, apesar de a gente ter guardado o dinheiro dele, ele não vê assim, né? Ele vê como ele acha que ele não está produzindo, apesar de que ele está produzindo. Eu sempre digo para ele, você está produzindo para o nosso futuro, porque você estudando para o seu doutorado, você está se capacitando para conseguir um trabalho melhor. E é nisso que a gente está apostando. Miriam, né? até se você se sente livre, até vou pedir para você falar mais sobre isso, porque acredite, eu tenho sim pessoas que me seguem e também clientes que têm problemas porque a mulher ganha mais do que o marido, né? Ou ela não consegue aceitar mesmo, né? Tá sempre brigando, exigindo do outro uma coisa que ele não tem para dar, né? E não tem para dar não é agora, né? De agora, não é? Você está falando de uma circunstância, né? Porque tem isso também, às vezes é uma circunstância que você está passando. É uma circunstância. Tipo, Exato. eu estou numa circunstância que eu estou também mudando de, né? Tem um ano que eu saí de um grande emprego e estou recomeçando a minha vida profissional de uma forma muito simples e tal.
existe uma questão de circunstância, e que é um momento, de fato, a circunstância é um momento que a família entra numa prova mesmo, né? E aí o diálogo, ou você segura ali no diálogo dos dois alinhadíssimos, né? Isso aqui, né? Nós combinamos isso. E sempre voltar para isso aqui, para o que nós combinamos, que aí sustenta e deslancha, a família deslancha, independente de como o problema financeiro for resolvido. E outra coisa é já se alastrando, né? Desde lá do namoro, sei lá, há anos. Por exemplo, essa coisa da mulher ganhar mais do que o homem, né? Tem pessoas que dizem que isso não é ideal, mas eu não vou tratar aqui, nesse momento, do que é o ideal ou o real, né? O importante é o outro, né? O outro. O dinheiro é um mecanismo para que... qual é o meu papel como mulher no casamento, ou meu papel como homem no casamento, né? Na vida daquela pessoa. Vai muito além. Oi? Vai muito além do econômico, né? Muito além do econômico. E se a gente só olhar para o econômico, a gente não vai encontrar a solução. Não. Né? Então, assim... Você tá contando o tempo aí, né? Pra gente não perder a live. Ixi, já está quase acabando. Estamos tão reflexivas hoje. É. Bom, eu vou dar a última dica, Tá. já que você me pediu 5, eu vou dar a quinta e vou fechar rapidinho com isso aí, pra gente não perder a live. Que tem a ver com o que você estava falando, na verdade. A minha última dica era buscar soluções juntos. Né? Se existe um problema econômico, nós temos que juntos buscar uma solução. Né? Agora mesmo, esse mês, aconteceu uma coisa que vai precisar de uma solução. Antes mesmo da engravidar, eu sabia que eu ia precisar usar uma medicação muito cara. Ela custa R$ 1.000 por mês. Nossa. Eu tô desde fevereiro tentando conseguir pelo Estado. Finalmente foi aprovado, mas a medicação não chegou ainda. E eu precisava usar ela a partir da 26ª semana de gestação, que foi a semana passada. Então, esse mês, a gente vai ter que desembolsar esse dinheiro. Né? E de onde a gente vai tirar? Aí entra os dois juntos para pensar, bom, o que a gente vai fazer? Que gasto a gente vai reduzir? Conseguimos ganhar algum dinheiro extra com alguma coisa? Né? Então, aí juntos a gente tem que procurar uma solução, né? E assim, o que você... Isso aí que você falou da questão de ganhar mais ou menos, eu acho que isso se soluciona de uma maneira muito simples. Não é o meu dinheiro e o teu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é quanto eu ganho e quanto você ganha, é quanto nós ganhamos. Não é o meu orçamento e o seu orçamento, é o nosso orçamento. Quando não tem o meu e o teu, quando tem o nosso, isso nem passa pela minha cabeça que quem tá ganhando dinheiro hoje sou eu, entendeu? Eu não fico pensando nisso. Eu vejo que ele, às vezes, pensa nisso, sobretudo quando acontece alguma coisa como agora, né? Putz, precisamos de mais R$ 1.000 no mês, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Aí eu percebo que ele sente, né? Mas eu falo, olha, na pior das hipóteses, a gente vai tirar das nossas economias. Porque a gente tem uma aplicação, a gente vai tirar de lá, pronto, acabou. E quem é que guardou o dinheiro para essa aplicação? Foi o trabalho dele que levou a isso. Então a gente não pode, né, jogar a culpa no outro assim, né, do nada. Mas assim, eu acho que pesa mais pro homem enquanto a psicologia humana, tá? O homem, ele foi feito para ser o provedor, né? E ele sente essa necessidade. Né? Isso é próprio da psicologia do homem, né? A mulher, ela talvez tenha também dentro dela essa necessidade de que o outro, né, que seja ele o provedor. Mas também é uma ideologia meio machista, né, que tem vindo junto né, com a sociedade, assim, e que a gente agora está vivendo uma outra realidade, né? Que essa realidade
do nosso, né? Que a gente tem. Isso, o nosso, nada é mais particularizado, sim o nosso. Quando a gente muda o parâmetro, muda a visão dessa questão. Por isso que eu sempre aconselho os casais que, se for possível, tenham tudo junto, né? A conta conjunta, o orçamento conjunto, porque eu acho que isso, além de ajudar no controle, ajuda a reduzir muito esse conflito. Né? Se tiver diálogo, vai, porque tem algumas questões tributárias que às vezes é bom separar, né? Mas, assim, dependendo da realidade, mas isso no diálogo, no planejamento. Eu tenho falado, vai já acabar, ainda não apareceu. A gente acho que está faltando de fazer o planejamento de vida, né? E pensar na aposentadoria e todas as outras coisas. Isso. Eu quero agradecer a você, que a gente realmente tem que encerrar já. Muito obrigado, seu exemplo, né? Sua organização é demais mesmo. É sempre uma alegria estar com você. Sempre uma alegria. Obrigada pelo convite. Queria pedir para todo mundo que está aí que tirasse um print aí da tela, tá? E marcasse @viverpravaleer, @gigliolacena. Acho que já deu. É isso. Alguma coisa, Miriam, mais? Peguem também o aviãozinho aí, mandem aí o aviãozinho aí de papel para umas 5 pessoas que precisam escutar isso. Vai ficar disponível aqui no meu IGTV. Isso, acho que a gente já tem que encerrar mesmo, senão a gente vai perder. Mas muito obrigada, viu, pelo convite. Uma delícia estar contigo. Delícia também estar contigo. Beijo grande. Tchau.